Bitcoin de volta aos 95 mil dólares. E aí, já é a hora da gente dar all-in dentro das altcoins? Afinal de contas, uma das grandes oportunidades que nós vamos ter nessa próxima pernada do mercado, caso ela aconteça, é investir exatamente nas altcoins. Afinal de contas, se a gente olhar para o Bitcoin até o seu all-time high, 108 mil dólares, nós estamos bem próximos. Agora, quando a gente olha para as altcoins que nos últimos 3 meses vivenciaram um apocalipse, um bear market extremamente profundo nesses ativos, esses ativos vão nos entregar excelentes oportunidades. E é sobre isso que eu venho falando com você nos últimos dias. Hoje a gente vai analisar o mercado, vamos entender se já é o momento da gente entrar nesses ativos ou não, ou se devemos aguardar mais um pouco, tá? Bom, de Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando para o sentimento dos investidores, a gente está vendo o sentimento bem mais positivo, tá? Estamos na região de greed. A gente saiu ali de semanas na região de fear e extremo fear, ou seja, um medo extremo do mercado. Isso daqui acaba sendo positivo, tá? Lembrando, para que a gente tenha movimentações de alta, a gente precisa estar com um sentimento positivo. Esse sentimento ele está positivo porque o investidor de curto prazo ele saiu de dentro da zona de capitulação. Hoje ele está mais ou menos ali no 0 a 0, tá? Ele tem um leve lucrinho ali de 1% em média, mas a maioria das pessoas que entraram no curto prazo, elas estão no 0 a 0. Só que o fato da gente sair de dentro dessa fase de capitulação já acaba sendo muito positivo. Aqui a gente já começa a ter um mercado muito mais saudável do que quando a gente está dentro dessa fase de capitulação desses investidores. Olha só, se a gente olhar para bear markets profundos, eles são constituídos exatamente por conta dessa fase de capitulação e por conta de um sentimento bem negativo, onde as pessoas não acreditam no ativo. A gente precisa de uma crença das pessoas, porque afinal de contas, se você acredita naquele ativo, se você acredita que a alta vai ser infinita, que ele é um ativo que vai entregar muito potencial de lucro, você vai investir naquele ativo, você vai pegar dinheiro de fora do mercado e vai colocar dinheiro para dentro. Ou seja, quanto mais pessoas fazendo isso, mais demanda nós temos pelo aquele ativo. Isso, consequentemente, faça com que o preço suba. Os bear markets profundos, eles são constituídos porque as pessoas estão com medo, elas estão tirando dinheiro de dentro do ativo. E aí a gente acaba tendo pressões de venda. Bom, seguindo nossa análise aqui, a gente está também ali acima do custo do investidor de curto prazo, tá? Por conta disso, eles saíram de dentro da fase de capitulação, mas entenda que a gente ainda está nesse custo. Porque a gente sabe que todo bull market saudável ali, esse custo ele vai servir como suporte, mas quando a gente entra em um bear market, ele se torna uma resistência. Hoje, como nós estamos vindo de baixo para cima, a gente tem que considerar isso daqui como uma resistência. E a gente já vai falar sobre o curto prazo do Bitcoin. Mas é super importante que sim, o Bitcoin se mantenha acima dessa região. Caso ele se mantenha acima dessa região, a gente tem espaço perfeitamente para continuar subindo, espaço perfeitamente para entregar mais uma altcoin season nesse ciclo. Altcoin season, daquelas que podem nos entregar 255% de lucro em questão de alguns dias, que foi o caso de Velo. Olha só, para a gente ver como que o sentimento das pessoas já mudou, a gente não está tendo mais realizações de prejuízo. Isso daqui é bom, a gente precisa de um mercado dessa maneira. Se a gente fica com muitas realizações de prejuízo, a gente engata em bear markets profundo. Bom, o meu grande olhar em toda essa movimentação, vendo que os dados do Bitcoin eles começam a ficar mais favoráveis, eles começam a ficar mais positivos, a gente já vai falar sobre o curto prazo. Para mim, o jogo daqui para frente ele é com as altcoins e não com o Bitcoin. O Bitcoin ele é um dos ativos que eu começo a focar muito mais nele quando a gente começa a ter um sinal de exaustão das movimentações das altcoins. Depois eu saio do Bitcoin, vou para dólar, fico dolarizado ali durante um bom período e quando eu volto, eu não vou buscar novamente uma grande entrada por Bitcoin caso ele não esteja dentro da sua fase de capitulação cíclica. Do contrário, eu vou buscar investimentos dentro das altcoins, porque eu sei que os ganhos das altcoins é muito maior do que os ganhos do Bitcoin em um momento como esse, um momento de um início de uma nova pernada no Bitcoin e uma oportunidade do capital rotacionar para as altcoins.
E esse gráfico aqui, ele representa exatamente o capital rotativo. E olha só, o capital ele ainda não veio para as altcoins. Eu sei que nos últimos dias algumas altcoins subiram bem ali e isso chama muita atenção, mas eu vou te explicar que se você der um zoom out, não chama tanta atenção assim. Porque o capital ele ainda não entrou dentro das altcoins. A gente não quer uma movimentação de 20% dentro das altcoins. A gente quer algumas semanas de movimentação de alta com o capital rotacionando para as altcoins, que é exatamente essa linha roxa subindo. Essa linha roxa ela ainda não subiu, ou seja, a gente ainda tem muito espaço para as altcoins performarem. E como a gente vem acompanhando os setores ali das altcoins que estão performando bem, um dos setores que realmente ele está se destacando é o setor de inteligência artificial. A gente vê ali que no último mês ele é o setor que mais performou, inclusive se a gente colocar na última semana, né? Inclusive se a gente colocar no último mês, a gente vai ver que ele é o único setor que performou acima do Bitcoin. Ou seja, inteligência artificial, ela ainda é um grande setor para a gente fazer investimento. Na última semana a gente teve uma média aqui de valorização de 21% dos ativos, tá? Um dos ativos que está se destacando aí é Virtual, e eu comentei com você sobre Virtual na semana passada. Só que eu ainda não acho que é o momento da gente entrar nesses ativos. Eu vou te explicar isso devido ao curto prazo do Bitcoin. Mas eu quero que você coloque esse ativo no seu radar. E calma, essa movimentação de 80% aqui em algumas semanas é pouco para o que esses ativos podem entregar quando a gente tiver o capital rotacionando, beleza? Bom, no presente momento a gente ainda está vencendo uma Bitcoin Season, a gente ainda não está vencendo uma Altcoin Season. A Altcoin Season ela vai acontecer quando o capital começar a fluir para as altcoins. E aqui é o momento de você se preparar. Olha só, muitas pessoas perdem dinheiro com as altcoins porque ela não sabe o momento certo de investir nas altcoins. Muitas pessoas perdem dinheiro porque elas acreditam que o jogo das altcoins é acumular bons projetos ou comprar os ativos e no final você estará no lucro. Não é bem assim que as coisas funcionam para as altcoins. Para as altcoins você tem que investir nela quando a gente tem um baixo risco envolvido e quando o dinheiro está indo para as altcoins. Eu sei que uma movimentação de 87% em questão de 7 dias chama muita atenção, as pessoas querem muito participar daquilo, mas entenda que ali não está a real movimentação. A real movimentação ela vai acontecer quando o baixo risco estiver envolvido nesse ativo, porque grandes players eles só irão investir quando tiver menos risco envolvidos, e são os grandes players que vão causar as maiores movimentações de alta. Então você pode sim esperar aguardar pelos dados estarem ao seu favor, porque se você não aguardar esses dados, se você simplesmente for por FOMO, por euforia, por oba-oba, certamente com o passar de 12 meses, 24 meses, a sua carteira ela vai estar no prejuízo. Olha só, Virtual está subindo 87%. As pessoas que investem em Virtual nos últimos 6 meses, elas estão no prejuízo. Eu estou falando de uma janela curta de espaço de tempo, 6 meses. Entenda, você precisa se expor no ativo nos momentos certos, tá? Enquanto a gente não estiver esse indicador virando para a Altcoin Season e o capital não estiver fluindo para as altcoins, a gente pode aguardar mais um pouquinho. E afinal de contas, a gente sabe que precisamos de um pullback no Bitcoin. Olha só, se a gente olhar para o preço justo ali dos traders, tá? A gente voltou para um patamar ok, que é exatamente a linha preta aqui, que é uma região neutra. Não estamos no patamar mais caro, mas a gente sabe que através de pullbacks os players irão ter interesse em novas compras quando a gente voltar nessa linha dourada. Tanto para Bitcoin, quanto para Ether, quanto para Chainlink, quanto para Matic ali, a gente ainda tem um espaço para fazer uma correção. E se a gente olhar, por exemplo, para o mapa de liquidação, a gente sabe que muitas pessoas apostaram em long nessa subida que nós tivemos. E a subida foi uma subida rápida. A gente ainda não entregou um pullback, ou seja, as pessoas estão totalmente desesperadas para poderem comprar Bitcoin e elas estão se alavancando. E a gente sabe que quem está fazendo essa alavancagem aqui não são players tão maduros assim. Afinal de contas, se fosse players tão maduros, se fosse grandes baleias, não estaria se alavancando. Alavancagem é exatamente um instrumento para pessoas que têm pouco capital utilizarem. Infelizmente, muitas pessoas utilizam isso de maneira errada, tá? Toda essa liquidação aqui embaixo, ela constrói como se fosse um imã para a gente voltar para essa região. Por que isso daqui constrói um imã? Porque a partir do momento que a gente começa a pegar as liquidações, a gente tem liquidações em cascata acontecendo. Por isso que as quedas elas acabam sendo
tão expressivas, né? A gente brinca que sobe de escada e desce de elevador. Uma coisa que aconteceu nos últimos dias foi que muitas pessoas continuaram shortando, ou seja, essas pessoas continuaram dando liquidez para que o Bitcoin continuasse a subir. Só que a partir do final de semana, as pessoas começaram a abrir long, pararam de shortar o Bitcoin. Ou seja, isso daqui começa a nos dar combustível para que a gente venha para baixo. Olha só, a gente está há bastante tempo aqui, né? A gente pode considerar desde terça-feira dentro desse patamar de preço. Aqui para mim é uma região de topo. Aqui para mim é uma região de venda. E sim, eu, Guterres, fiz vendas das posições que eu comprei lá nos 70 mil dólares. Por quê? Aqui é uma região onde a gente está esticado no RSI, a gente olha para os dados on-chain, a gente vê que os dados on-chain do curto prazo nos mostra que o preço ele está caro, a gente precisa de uma correção para que a gente tenha novas entradas. A gente não viu nenhuma correção acontecendo no Bitcoin desde do dia 9 ali de abril, desde quando o Bitcoin estava em 94 mil dólares. A gente sabe que o mercado precisa de uma correção. Eu sei aonde vai ser o preço mais caro e a partir de que momento ele vai começar a corrigir e qual que vai ser o preço mais barato dessa correção? Não, eu não sei disso. Eu sei que aqui é a região de topo. Topo eu vendo e vou buscar por compra em uma região de fundo. Aonde vai ser essa região de fundo? Eu também não sei se ela vai ser aqui, se ela vai ser aqui, se ela vai ser aqui. O fato é que nesse momento que eu analiso os dados, eu sei que eu estou em uma região de topo. Aqui eu devo comprar? Não. Quando eu olho os dados do médio prazo, eu vejo que as coisas estão ficando positivas, sim. Mas o curto prazo tem um pullback para ser entregue. Ou seja, se eu vou fazer um investimento para o médio prazo, eu devo aguardar esse pullback acontecer e aqui nesse pullback eu faço a minha entrada de uma maneira mais expressiva, com menos risco envolvido na operação, menos chance de tomar um stop, menos chance de ter prejuízo acumulado e aí, obviamente, eu faço uma exposição muito maior do que se a gente tivesse uma fase de bear market, porque nesse momento a gente começa a trabalhar com os dados mais favoráveis para o curto prazo. Ou seja, tudo que eu olho, tudo que eu analiso aqui é para colocar essa movimentação no meu radar. Eu estou preparado e aguardando pacientemente por um pullback no Bitcoin. Gui, e se o pullback não acontecer? E se o Bitcoin subir em linha reta? Bom, se ele subir em linha reta, ele vai sem mim e simplesmente eu não capturo essa movimentação. Eu pego a próxima movimentação que acontecer. Olha só, eu não invisto em cripto para que eu fique rico nos próximos 12 meses. Eu invisto em cripto e eu construo as minhas estratégias para que eu construa a minha liberdade financeira, a minha aposentadoria através disso daqui. O que é a minha aposentadoria? É um único computador na minha mão e um pouco de dinheiro, onde eu consiga multiplicar esse dinheiro. Entenda que investir é exatamente uma profissão. Você não precisa estar exposto o tempo inteiro, você não precisa pegar 100% das movimentações. O que você precisa aprender é comprar com baixo risco e vender com alto risco. Se nesse momento a gente tem um risco elevado, eu não vou procurar por me expor, eu vou aguardar a retração desse risco para que eu faça uma exposição. Porque olha só, se você sempre esperar que a alta vai ser infinita, se você quiser pular dentro de qualquer movimentação de alta, se você quiser agarrar um foguete subindo, as chances de você agarrar a cauda desse foguete é muito grande e você se queimar. Mais cedo ou mais tarde, você estará se expondo ao risco da ruína e você não pode fazer isso. Eu, como tenho clientes envolvidos ainda mais nesse processo, eu preciso gerenciar totalmente esse risco. Eu não posso expor para os meus clientes a comprarem nesse momento. O que eu falo para os meus clientes fazerem na região dos 90 mil dólares é simplesmente vender. Foi comprado lá atrás nos 77, vende aqui em cima nos 90. Vamos aguardar de maneira paciente até que a retração aconteça. Se ela não acontecer, ok, vai sem mim e uma hora ela vai acontecer. Afinal de contas, o mercado ele não anda em linha reta, ele anda em ondas. Então, se essa não for uma onda de baixa, eu pego a próxima onda de baixa. Lembrando, o seu jogo como investidor é capturar as movimentações com baixo risco e não 100% das movimentações, beleza? Bom, quando a gente olha para o RSI no Bitcoin,
no gráfico de 4 horas, a gente já está vendo o RSI retraindo. O que isso significa? Significa que a gente começa a apresentar mais candles vermelhos do que candles verdes, mais fechamentos negativos do que fechamentos positivos. Isso nos mostra que a pressão de venda ela está aumentando. O RSI ele está nos indicando isso. E a gente sabe que essa pressão de venda vai entrar em exaustão quando a gente chegar em uma região de sobrevenda. Aqui estará o nosso pullback. Você precisa aguardar pacientemente, porque uma retração dentro de um gráfico como o de 4 horas, ela pode levar até 20 dias para acontecer. Hoje, quando a gente analisa, só se passaram 5 dias ainda de toda essa movimentação de região de topo, ou seja, a gente pode ter muito mais dias aí, e eu não estou falando aqui por conta de calendário, tá? Eu estou falando porque o gráfico de 4 horas é a quantidade de barras que nós temos, o período que a gente pode levar para distribuição pode levar até 20 dias para a gente chegar em um final de uma retração. Então ainda é muito cedo para você falar, ah não, o pullback já aconteceu. Para mim, o pullback ele ainda não aconteceu. E novamente, eu vou buscar uma alta exposição nas altcoins quando isso acontecer. E o porquê que, por exemplo, eu tenho paciência o suficiente para aguardar essa movimentação? Por que que eu não vou abrir mão para o FOMO? Olha só. Se a gente olha para a Ronin, por exemplo, aí nos últimos dias, ela entregou uma alta de 30%, né? Isso daqui chama atenção, todo mundo quer estar participando dessa movimentação. Multiplicar o seu capital em questão de 14 dias em 30% é absurdamente gigantesco. Só que se você der um zoom out para o gráfico, se você olhar para trás tudo o que está acontecendo no ativo, o ativo ele ainda continua caindo, ele continua em uma franca tendência de baixa. E essa linha aqui em cima, essa linha branca, é exatamente um dos meus pontos de venda de Ronin. Não acredita? Tá aqui, na carteira Rumo ao Milhão. Há 4 meses nós vendemos Ronin em 2,40. O restante da operação foi distribuído quando a carteira entrou em proteção, que foi exatamente alguns dias depois. Mas o porquê que eu não tenho FOMO nesse momento? Porque das vendas que eu fiz, o ativo ele ainda está caindo 76%. A importância de você fazer uma venda no time correto é exatamente essa. Você entender que você tem muita margem. Eu tenho 76%, meus clientes têm 76% de margem para poder entrar dentro desse ativo no lucro. Afinal de contas, se a gente voltar com o mesmo capital que a gente saiu em 2,40, a gente vai acumular uma quantidade gigantesca maior do ativo do que aquilo que nós tínhamos. Isso daqui é lucrar durante as quedas. E é exatamente pelo fato da gente ter feito uma venda no time certo que a gente não tem FOMO nesse momento e a gente pode aguardar pacientemente. Outro ativo aí, por exemplo, Ether também, poxa, se a gente olhar para Ether desde o fundo ali, entregou uma movimentação de alta também de 33%. Mas, se a gente dá um zoom out para o ativo, olha aí uma escala mais macro, a gente está vendo o ativo ainda em tendência de baixa. E o porquê que eu posso ser paciente para guardar essas novas compras? Porque também eu fiz venda de Ether em 3.600. Não acredita? Tá aqui a cobra morta na carteira Rumo ao Milhão há 4 meses, a gente começando a reduzir as nossas posições em Ether. A minha última venda em Ether foi em 3.200. Se a gente considerar que 3.200 nem os 3.600, a gente está falando que o ativo ainda está 44% abaixo do meu preço de venda. Isso daqui me faz controlar o meu sentimento. Olha só, eu sou um ser humano igual a você, os meus clientes são um ser humano igual a você. Todos nós temos o sentimento de medo, de FOMO, de ansiedade, de desespero. Todo mundo tem esse sentimento, não tem como remover isso do investidor. Agora, a diferença está entre as pessoas que conseguem controlar esse sentimento ou não. E uma das maneiras que você utiliza para controlar esse sentimento é exatamente trabalhar a favor dos gráficos, trabalhar a favor dos dados, ou seja, se você vender em uma região de topo, você vai se sentir muito mais confortável para recomprar isso lá na frente. Você vai ter muito mais tempo para que você tome essa decisão e faça essa operação. Você não precisa se desesperar e sair correndo por conta de FOMO. Você pode aguardar pacientemente.
E hoje o meu jogo é exatamente olhar para todas as altcoins, entender quais são as oportunidades que estão na nossa frente, ver quais são os setores que mais estão performando, colocar isso no meu radar e quando a gente tiver um baixo risco no Bitcoin, é quando eu farei as minhas novas entradas nas altcoins. Eu ainda continuo aguardando com paciência até que os dados me mostrem que a gente entregou um pullback no curto prazo. Se a gente entregar esse pullback e os dados do médio prazo eles continuarem favoráveis, ótimo. Aqui é tudo que eu preciso para poder tomar uma decisão de maneira lógica e não emocional para que eu faça investimentos nas altcoins. E agora nós podemos dar a nossa terceira pernada dentro da carteira Rumo ao Milhão, exatamente com essas próximas movimentações das altcoins. Se você quiser entrar a tempo antes de eu tomar essas decisões de entrada e estar junto comigo quando eu tomar as decisões de venda lá na frente, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Esses prints aqui que eu estou te mostrando é de dentro da carteira Rumo ao Milhão. As vendas de Ronin 2,40 foi dentro da carteira Rumo ao Milhão. As vendas de Ether em 3,600 também foi dentro da carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Afinal de contas, ela é uma carteira dinâmica e não uma carteira engessada. Não é uma lista de 10 bons ativos para você holdar para sempre. É exatamente aquilo que eu estou comprando e aquilo que eu estou vendendo também. E sim, eu compro e vendo os ativos. Gui, as suas compras e vendas têm quanto tempo? Não sei, eu dependo do mercado. Às vezes dura semanas, às vezes dura meses. Eu simplesmente sigo aquilo que os dados estão me mostrando. Lembrando que você tem apenas 4 dias para aproveitar o preço atual da carteira Rumo ao Milhão, porque o preço irá subir e não será um aumento de 5%. Quem sabe, os aumentos que eu faço, os aumentos eles são bem expressivos. Aqui abaixo eu te explico que você também vai ter acesso a um app meu exclusivo no seu celular, onde você vai receber na tela do seu celular aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo em tempo real. Como se você recebesse uma mensagem minha no seu WhatsApp, eu falando para você, olha, eu vou comprar a XYZ, eu vou vender nessa região, a estrutura da operação é essa, se você quiser seguir, basta você copiar e colar que você vai ter o mesmo resultado que eu. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que nesse jogo, ainda dentro da carteira Rumo ao Milhão, você tem uma oportunidade exclusiva de eu poder controlar todo o emocional. Eu poder olhar para os dados e entender qual que é o melhor momento da gente investir ou não. E através disso, você não precisa ter gerenciamento emocional, você não precisa ter conhecimento em análise, muito menos acesso a essas plataformas que eu tenho. Você só precisa pegar a minha decisão final e copiar e colar. Aquilo que eu estiver fazendo, você fará igual e você irá obter os mesmos resultados que eu. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira que se mostrou nos últimos meses extremamente valiosa. É exatamente por conta disso que a gente vai subir o preço da carteira Rumo ao Milhão. Aproveite os últimos 4 dias aí do preço atual e esteja pronto, preparado junto comigo para a gente fazer os nossos aportes e as nossas entradas nas altcoins assim que for o momento certo, assim que os dados estiverem mostrando que a gente tem um baixo risco envolvido nas operações, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!